As pneumonias são infecções que se instalam nos pulmões. São provocadas por reações alérgicas ou pela penetração de um agente irritante ou infeccioso, como fungos, vírus e bactérias. A infecção ocorre no espaço alveolar onde acontece a troca gasosa. Como sua função é justamente impedir o contato do ar com o sangue, é importante que este local esteja sempre muito limpo. É importante lembrar que estamos inalando inúmeros micro-organismos a cada respiração, e um sistema imunológico adequado é essencial para mantermos a segurança do aparelho respiratório. Felizmente, os agentes infecciosos da pneumonia não costumam ser transmitidos facilmente, diferentemente do vírus da gripe e do coronavírus, que são altamente infectantes. Isso significa que não é preciso isolar o paciente com pneumonia bacteriana para evitar que outras pessoas sejam contaminadas. A pneumonia pode ser adquirida pelo ar, saliva, secreções, transfusão de sangue ou, no caso do inverno, devido a mudanças bruscas de temperatura. Uma curiosidade é que uma gripe, principalmente se mal curada, pode se transformar em uma pneumonia bacteriana. Isso porque o vírus causador da gripe pode invadir o pulmão, comprometendo seus mecanismos de defesa. Desta forma, a pessoa fica mais vulnerável à ação de bactérias que podem iniciar um novo quadro infeccioso sobreposto ao quadro viral. Existem 4 tipos de pneumonia que podem afetar o organismo das pessoas. São eles: começando pela pneumonia viral. É uma infecção causada por vírus e que se instala nos pulmões, podendo afetar a região dos alvéolos pulmonares. Diversos vírus respiratórios podem causar um quadro clínico mais grave do que um resfriado ou gripe. Os mais comuns são influenza, coronavírus, parainfluenza, adenovírus e vírus sincicial respiratório. Em seguida vem a pneumonia bacteriana. É o tipo mais comum da doença. Ela pode ser causada por bactérias inaladas ou presentes no próprio organismo, em locais como garganta, boca, nariz, sistema digestivo e pele. Como já estão instaladas, podem acarretar em uma pneumonia quando a imunidade cai. Entre os agentes mais frequentes das pneumonias bacterianas, destacam-se as bactérias que vivem no nosso sistema respiratório. Em seguida vem o terceiro tipo, a pneumonia química. Diferentemente dos tipos de pneumonia mais conhecidos, a pneumonite química, como também é conhecida, não é causada por bactérias ou vírus, mas sim pela inalação de substâncias agressivas ao pulmão, como agrotóxicos, fumaça, como por exemplo o vapor de cigarros eletrônicos, poluição e produtos químicos em geral. E por fim, a pneumonia fúngica. É uma doença causada por fungos. Apesar de ser o tipo de pneumonia mais raro, tem o potencial de ser bastante agressivo. Ocorre com mais frequência em pessoas imunodeprimidas ou com doenças crônicas, como é o caso de pacientes oncológicos ou infectados pelo vírus do HIV. Os sinais e sintomas mais comuns da pneumonia são mal-estar generalizado, febre, dor no peito, falta de ar ou dificuldade para respirar, tosse seca ou com catarro amarelado ou esverdeado, prostração, fraqueza, náuseas e vômito, e suor intenso, principalmente à noite. Já os sinais e sintomas em crianças e idosos são respiração ruidosa, respiração acelerada, dor abdominal e perda de apetite e recusa alimentar. Os fatores de risco: o fumo provoca reação inflamatória que facilita a penetração de agentes infecciosos. Álcool interfere no sistema imunológico e na capacidade de defesa do aparelho respiratório. Ar-condicionado deixa o ar muito seco, facilitando a infecção por vírus e bactérias. Resfriados mal cuidados e mudanças bruscas de temperatura. Como é feito o diagnóstico? Para determinar a ocorrência de pneumonia, o médico faz perguntas sobre o histórico do paciente e realiza um exame físico, ouvindo os pulmões com o estetoscópio para averiguar se existem sons que sugiram a existência dessa condição. Caso haja suspeita, o médico poderá recomendar os seguintes testes para comprovar o diagnóstico da doença. Raio-X ou tomografia computadorizada do tórax permite determinar a localização e extensão da infecção, porém não poderá informar sobre o tipo de agente que a causa. Exames de sangue, usados para confirmar se há uma infecção e para tentar identificar o tipo de agente infeccioso que acomete o organismo do paciente. Teste de catarro. Uma amostra de fluido dos pulmões é tomada depois de uma tosse profunda. Ela é levada para análise, ajudando a identificar o agente causador da infecção.
Só deve ser solicitado em casos graves ou pacientes com fatores de risco para micro-organismos multiresistentes. Oximetria de pulso, exame que mede o nível de oxigênio no sangue, já que a pneumonia evita que os pulmões movam a quantidade suficiente para a corrente sanguínea. A oxigenação reduzida pode ser um sinal de alerta e aponta para a necessidade de internação hospitalar. Tratamento. Geralmente, o tratamento da pneumonia consiste no uso de antimicrobianos a depender da sua causa e é possível reparar melhora dos sintomas em 3 a 4 dias. Atualmente existem diversos medicamentos antivirais, antifúngicos e antibacterianos antibióticos, que deverão ser prescritos pelo médico após uma adequada avaliação do caso clínico. Nos casos de pneumonia química, o tratamento de suporte é o mais importante. Em alguns pacientes, medicamentos anti-inflamatórios podem ser prescritos. Pacientes idosos ou que apresentam febre alta podem precisar de internação hospitalar. Isso também é comum quando há alterações clínicas significativas decorrente da doença, como comprometimento da função dos rins e da pressão arterial, dificuldade respiratória devido ao excesso de secreção nos alvéolos, que está levando a baixa oxigenação do sangue, e por fim, os cuidados de enfermagem. A equipe de enfermagem deve oferecer e encorajar a ingestão de líquidos de 6 a 8 copos ao dia, estimular mudança de decúbito de 2 em 2 horas, quando o cliente apresentar bom nível de consciência, orientar ou apoiar o tórax do cliente durante a tosse, incentivar a prática da respiração profunda e tosse eficaz, aspirar naso e orofaringe em intervalos curtos, orientar e encorajar o cliente a repousar o máximo possível, observar alterações na frequência respiratória e frequência cardíaca, ocorrência de dispneia, palidez ou cianose e desritmia, avaliar o nível de tolerância do cliente a qualquer atividade. Programe, junto com o cliente, atividades gradativamente aumentadas com base na tolerância. Manter o paciente em repouso em quarto arejado, evitando correntes de ar. Manter o ambiente tranquilo, calmo e que proporcione conforto ao paciente. Fazer a higiene oral e corporal mantendo o paciente limpo. Verificar e anotar os sinais vitais, temperatura, respiração, pulso, pressão arterial, de 4 em 4 horas. E por fim oferecer dieta hipercalórica e hiperproteica. Você está no canal Central da Saúde, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse.